Tem um ditado que ele é muito certo. Aquela mesma ajuda que você nega hoje pode ser o mesmo favor que você vai suplicar por ele amanhã. No final dos anos 90 aconteceu uma situação aqui em Rio Branco, onde um rapaz, ele decide se casar com uma menina. Essa menina não tinha emprego e ele também não tinha emprego. Ele não tinha casa própria, ela também não tinha casa própria. Mesmo assim eles tentam se casar e conseguem se casar. Depois de muita luta, depois de muitos nãos, não da parte da família dele, não da parte da família dela, não da parte dos pastores. Ninguém queria, porque ninguém tinha emprego, ninguém tinha casa. Como é que casa? Mesmo assim ele decidiu casar. Foi morar na casa da mãe dele. Muita humilhação, muita piadinha. Ficava trancado o dia todo dentro do quarto. Na hora do almoço, na hora da janta, fazia um prato de comida e levava para dentro do quarto para comer junto com a mulher. Por vergonha, por não ter ajudado em nada e ainda morar dentro da casa da mãe. Congregava numa igreja, era doido para ser pastor. Ele tinha um dom diferenciado, pregava muito. Sabe, parece que você está no cinema 3D. Isso era ele, desse jeito. Mas o que ele mais queria não conseguia, que era ser financeiramente remunerado pela igreja, porque poderia ser uma renda para ele. Pregava muito, o cara pregava 2 horas, você queria ouvir mais 2 horas depois. Era incansável, mas ele não conseguiu o que ele queria. Bom, ele naquela época, final dos anos 90, tinha uma marca de camisa que era muito famosa. Era um status você ter uma camisa daquela, Marca da Paz. Ele não tinha como comprar, ele decidiu que dava para começar a vida tentando vender essas camisetas, já que todo mundo comprava nas igrejas, em tudo que era igreja. Ele precisava de R$300. Ele pegou umas latinhas, juntou umas latinhas, pegou fio velho, cobre e foi juntando até que deu os R$300. Quando deu os R$300, ele começa a pedir as camisetas. Chegou as camisetas. Como é que vende? Foi conversar com alguns pastores e ele disse: eu queria colocar na frente da igreja uma mesinha de plástico, que eu posso oferecer minhas camisas. Os pastores ajudaram os irmãos de tudo que é igreja, de tudo que era evento, de tudo que era festa, gospel, quando acontecia, era muito fácil ver ele junto com a mulher. A mulher dele agora grávida, ele tinha uma bicicleta e carregava a mulher dele grávida para tudo que era local, para onde sabia que tinha evento, ele ia junto com ela para vender as camisas. E por que levava a mulher grávida? Ela ficava na nota promissória e ele ficava mostrando as camisetas para todo mundo, tentando convencê-las a comprar. O povo comprava por dó, o povo comprava por pena. E aí ele foi vendendo. Depois ele foi congregar em outro local, numa igreja um pouco mais distante, onde as pessoas gostavam muito dele pela eloquência dele no altar, o formato dele, a pegada dele era diferenciada. Nessa igreja tinha um auxiliar de pastor que ficou muito enciumado dele e fazia de tudo para interromper o progresso dele dentro daquele local. Ele viu que aquilo ia ser um problema para ele, mas o pastor titular gostava dele, queria que ele ficasse lá, e por isso ele ficou algum tempo. O pastor sabia que ele precisava de uma loja. O pastor sabia que ele precisava morar no local. O pastor disse: tem um quarto muito grande aqui, dentro, ao lado da igreja, e que dá para você fazer a sua loja e morar também. Aí você sai lá da sua mãe e tudo mais. Só que aquele pastor auxiliar fez o maior piseiro, não deixou de jeito nenhum. Bateu o pé e disse: não, tá errado, tudo mais, e se ele quiser, tem que ser aluguel, é alugado, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Ele tem que dar pelo menos uns 2 aluguel aí, um de garantia e o outro de entrada. Não teve acordo. Ele disse: rapaz, aqui não vai ter espaço para mim. Ele decide sair, juntamente com a esposa dele. Disse: a melhor coisa que a gente faz é ir embora daqui. Ele acha que eu vou tomar o lugar dele, ele tem medo de mim. Deixa eu ir embora que é melhor. O pastor deu a bênção e ele foi. Cada um foi para o local. Isso aí é final dos anos 90. Esse pastor, que na época pensava muito em crescer e não deixou aquele rapaz nem morar lá na igreja e nem colocar a loja dele, agora se tornou um grande apóstolo de grande sucesso. Viajava para tudo que era local. Onde ele estava, ele arrebatava multidões. Nas igrejas, o pessoal tinha que botar até telão, porque era o nome do homem que estava em ascensão. Pregava um absurdo. O homem era uma máquina. Realmente o negócio era doido. O pessoal ficava de queixo caído, admirado como é que tinha tanta informação dentro de um ser humano daquele. O outro seguiu a vida dele, vendendo as roupas dele, as camisas, alugou um ponto comercial em outro canto, seguiu a vida dele. Com o decorrer do tempo, aquele apóstolo decide brincar com uma das coisas mais perigosas que existe dentro do ser humano. Ele decide brincar com algo que a Bíblia diz para a gente não brincar. A Bíblia diz que do diabo dá para vencer e dá para fugir através de oração, jejum e oração.
Mas natureza humana, a Bíblia diz para fugir. Mas ele decide brincar com a natureza humana dele e ele tem relações com outras meninas da própria igreja que ele tinha, que ele era pastor e apóstolo, e ele cai em adultério. Destrói tudo. Destrói o cargo, destrói o status, destrói o seu legado, destrói a igreja. As pessoas vão embora, casamento ruiu, acabou-se, separou, caiu nas drogas, vende a casa própria, vende carro, vende tudo, acaba com tudo. Acaba com tudo. O diabo, ao longo dos anos, ele mudou o foco dele. Antigamente, uma pessoa caía em adultério dentro da igreja, aquela pessoa ela é removida, passava por um tratamento. Hoje em dia, o diabo ele foca naquelas pessoas onde muitos idolatram aquele humano limitado. Porque quando o diabo derruba ele derruba também uma multidão junto com ele. Porque as pessoas aprenderam a idolatrar outras pessoas. Esquecem que Deus está ali, tranquilo, está ali, intercedendo por eles, está ali abençoando eles, mas as pessoas começam a idolatrar o ser humano, o homem, o falho, o limitado. E isso aconteceu com ele. Depois de algum tempo, desestruturado, sem saber o que fazer, ele tenta reatar novamente com a esposa. A esposa decide dar uma chance para ele. E aí eles ficam sabendo que tem um condomínio muito grande, que tem uns quartos muito bacanas, dois quartos, sala, cozinha, área de serviço, área toda, o ambiente todo bem cercado, câmera de vigilância, um aluguel muito bacana, não era essas coisas todas de caro, dava para morar bem lá. Decide recomeçar com a esposa do zero, decide tentar se reestruturar novamente, vai para a igreja, se arrepende, e aí eles decidem ir lá nesse condomínio. Quando chega lá, quem é que está na calçada, limpando e varrendo com a mangueira? Aquele irmão que vendia roupa, que ele proibiu lá atrás dele morar naquela igreja e colocar a lojinha dele lá. E aí ele para o carro, olha e diz: opa, rapaz, tudo bom? Eu acho que eu lhe conheço. Ele diz: oxe, pastor, eu lhe conheço. O senhor lembra de mim não? Dos anos 90, final dos anos 90. A gente congregou naquela igreja igual ali. Eu vendia camiseta na frente das igrejas, eu ia até botar uma lojinha lá, o senhor achou que era errado. Rapaz, cara, eita, oh, rapaz, eu voltei no tempo agora. É tu, homem, eita caramba. E você tá aqui, tá dando uma lavada na calçada? Isso eu tô aqui, dando uma geral aqui. Meu filho, quanto é que é os apartamentos aqui? Ele disse: pastor, é um salário mínimo, que é um salário mínimo. É 2 quartos, sala, cozinha, área de serviço, banheiro. Tem aí, ó, um muro alto, muita segurança, tudo na câmera de vigilância. Meu filho, como é que eu faço para conversar com o dono desse negócio aqui? Ele disse: pastor, aqui o dono sou eu. Sou eu, o dono daqui sou eu. O pastor simplesmente fez isso. Você é o dono daqui? Pastor, Deus tem sido muito fiel comigo. Deus tem me honrado muito, sabe, pastor? Como o senhor pregava, a fidelidade é tudo, né? E eu tenho sido muito fiel. Eu dou dízimo até de 10 centavos. Aquele pastor ficou totalmente desorientado, sem eixo, sem entender o que tinha acontecido com aquele cara. E ele deu as costas e ele preferiu nem entrar nos apartamentos para olhar. 25 apartamentos, cada um com salário mínimo. E ele disse: pastor, eu sou um homem que não tenho nem 50 anos. E eu já me considero uma pessoa aposentada, mas aposentado por tudo que eu construí. E já garanti a vida dos meus filhos, dos meus netos, minha esposa, todo mundo. Está todo mundo bem, graças a Deus. O pastor saiu dali simplesmente arrasado. Deixa eu falar uma coisa para vocês, ó. Nunca pise no menos favorecido. A vida, ela é uma roda gigante. Uma hora você está embaixo, outra hora você está em cima, uma hora você está em cima, outra hora você está embaixo. Isso é o ciclo da vida normal. Meu pai sempre dizia: uma das coisas mais importantes da vida, saiba entrar e saiba sair, para deixar as portas abertas. E a humildade, ela é o passo mais alto da sabedoria. A vida, ela é uma escola, onde o viver é o livro e o tempo, o professor. Onde alguns são sábios, porém até hoje ninguém se informou. Tem um ditado que ele é muito certo. Aquela mesma ajuda que você nega hoje...